Que a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Que alegria poder voltar a essa igreja que já considero amiga, obrigado. Ver alguns que o ano passado nós nos conhecemos, prazer, privilégio poder nos encontrarmos de novo. Para mim, hoje dessa vez eu trouxe minha esposa, tá bom? A Laís, ela adora ganhar um vale viagem, né? A minha sogra ficou em casa com as crianças e a gente pôde ter um domingo juntos. Que especial vai ser esse domingo aqui com vocês, principalmente porque eu concordo com o que o pastor Samuel disse. Deus não trabalha com coincidências. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que a gente pode receber isso como um milagre, porque acredito que ninguém pode se aproximar de Deus sem que o próprio Deus tenha primeiro decidido te convidar, te inspirar, te trazer para perto dele. Você acredita nisso também? Isso é um conforto e segurança para nós. Essa é uma reunião que Deus planejou. E não só essa reunião, mas a sua vida e esse ano de 2026 estão nos planos de Deus. O que o salmista nos ensina, lá no Salmo 139, é que cada um dos nossos dias, cada um deles, estão contados por Deus. Deus os escreveu. Então significa que eu e você aqui hoje podemos receber esse dia como uma dádiva de Deus, como um milagre. E ainda mais, a minha alegria está também em torno da oportunidade de conversarmos sobre espiritualidade. Essa palavra tem se tornado muito comum no nosso meio, na nossa cultura, empresas, influencers, a sua rede social está cheia dessa ideia, o ser humano buscando espiritualidade, procurando respostas que estão para além daquilo que se pode tocar com as mãos. E nesse tempo de projetar a vida, de respirar fundo e pensar no novo ano, que alegria é para mim poder compartilhar com você algumas conversas que eu tenho tido com Deus, talvez melhor, algumas conversas que Deus tem tido comigo sobre como nós podemos crescer espiritualmente. Você está animado para que 2026 seja o ano onde você vai se aproximar mais de Jesus? Amém? Você quer isso também? Eu acredito que é muito fácil nós começarmos um ano pensando no que nos falta, né? Para alguns aqui, falta dinheiro no bolso. E você já começou aí a fazer alguns pedidos, campanhas e orar para que Deus faça cair mais dinheiro na sua conta esse ano. Amém? Você quer isso também? O mês já está virando, já está quase terminando o mês de janeiro, e para alguns de nós o dinheiro já acabou. Dinheiro é uma coisa que falta e é muito importante você planejar financeiramente como vai ser o seu ano, enxugar algumas contas, talvez uma nova fonte de renda e tudo mais. Talvez para alguns aqui a saúde está faltando. Eu mesmo, ano passado, já em outubro do ano passado, tive uma dor forte no peito. Alguns acharam que era um princípio de infarto, assustou eu, minha família, minha igreja. Fui parar no hospital, clamando a Deus para que Ele me desse saúde e dias saudáveis. Saúde também sempre faz parte dos nossos projetos de vida, e isso é importante. Mas, apesar de que isso é muito comum e muito óbvio, dinheiro, saúde, talvez tempo com a família, essas coisas precisam fazer parte dos nossos planos. É bíblico, é importante. Mas eu realmente queria desafiar você para começar esse ano, talvez mais concentrado em se parecer com Jesus do que fazer qualquer outra coisa que vale a pena, que talvez você já tentou até aqui. Mas esse ano só vai ser um bom ano, esse ano realmente só vai ser melhor do que os outros, talvez só vai valer a pena mesmo viver 2026, para que, se você, ao longo desses meses que nós temos pela frente, você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. E por isso, é muito importante você dar ouvido a esse sentimento, essa percepção que é comum ao ser humano de que está faltando alguma coisa dentro de você mesmo. Você já se deu conta disso? Que você ainda não é a pessoa que você sabe que deve ser? Você já se deu conta disso em algum momento? Sei lá, olhando para o espelho, talvez tendo algum desafio dentro de casa, talvez você brigou com a sua esposa ou com o seu marido na última semana, talvez um está dando gelo no outro, não sei. Talvez os seus filhos estão meio que sob controle, você se deu conta
de que você não é um pai que achou que seria nessa altura da vida. Talvez como profissional você olha para a sua profissão e fala assim, eu pensei que quando eu chegasse nessa fase da vida eu seria uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu não sei. Geralmente, esse chá de consciência acontece muito domingo à noite, quando alguns ainda assistem o Fantástico. Lembra? Vem a vinhetinha do Fantástico, você se dá conta que segunda-feira chegou, e aí a gente tem aquele chá de consciência. Alguns vão para a academia segunda-feira de manhã, né? Segunda-feira também é um dia de chá de consciência. O final do ano é um tempo de chá de consciência. E já que nós estamos no dia 18 de janeiro, talvez alguns de nós ainda estão esperançosos para se tornar alguém que você se deu conta que ainda não é. Eu queria dizer que isso é muito normal, tá? Eu quero talvez oferecer nesse começo de conversa um consolo para você. Sim, você não é a pessoa que você deveria ser na altura da vida que você está. Você não é o melhor pai do mundo. Não, você não é a melhor mãe do mundo. Não, o seu casamento não é tudo que ele deveria ser ainda. É verdade. Você talvez está descobrindo, quando se dá conta disso, que você é um pecador. Que o seu coração se confunde, se distrai, que existe dentro de você paixões e desejos desalinhados. E aí, quando nós nos damos conta, talvez a experiência mais humana que nós possamos ter é esse sentimento de falta, de que a gente precisa de alguma coisa que nos dê descanso, que nos dê esperança, que nos dê alegria, que nos faça acreditar que a vida realmente está indo no rumo certo. Esse papo, essa necessidade de encontrar um descanso para a alma, é o que eu quero chamar de espiritualidade. E isso não é um tema ou uma percepção apenas dos cristãos. Na verdade, se você, eu vou dizer assim, sociologicamente, perceber todas as culturas ao longo de todas as eras, de alguma forma tentaram ou tentam se organizar em termos de alguma resposta para esse sentimento de falta que nós temos. Isso significa que o ser humano é um ser espiritual, sim. Nós podemos ter comida, podemos ter segurança, podemos ter um emprego estável, podemos ter saúde, mas mesmo assim ainda parece que algo está faltando dentro de nós. E é por isso que, olhando para esse sentimento de falta, de desarmonia do nosso coração, de necessidade de respostas que estão para além daquilo que é material, que olhando para algumas religiões do mundo, eu percebo e percebi, quero te mostrar, que independente da religião que um homem possa confessar, independente do lugar do mundo que ele vive, todos nós estamos em busca dessa satisfação, desse descanso, dessa coisa ou dessa pessoa que vai fazer com que a gente seja tudo aquilo que a gente acredita que deveria ser. Então, eu trouxe aqui algumas imagens que representam outros sistemas de crença que o ser humano produziu ao longo da história para tentar encontrar sentido para a vida, para tentar encontrar paz de coração. Então, você vai perceber que o hinduísmo, eles não creem no Deus cristão, não leem a Bíblia, mas se você entrar numa reunião de adoração hindu, você vai ver pessoas fazendo preces, orando. Você vai encontrar um certo código de ética que determina o que é certo e o que é errado. Você vai encontrar uma filosofia de vida que promete que no fim, do outro lado, as pessoas, se viverem daquele momento, serão felizes de verdade. Troca a religião, o judaísmo ali, representado pelo candelabro, apesar de estatisticamente falando, não ser uma religião muito grande, mas é muito conhecida e muito famosa também um sistema de crenças, de religiões de religião que ensina como o homem deve viver, a quem o homem deve orar, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e errado. Ali tem uma figurazinha do Buda, que representa o budismo.
já se tornando cada vez mais popular aqui no Ocidente, inclusive no Brasil. Não sei se aqui em Mogi tem, mas lá em Indaiatuba tem já uma plaquinha, um centro budista, onde brasileiros estão procurando por espiritualidade nos sistemas religiosos orientais, porque parece que para essas pessoas o jeito ocidental de viver a espiritualidade já não está funcionando mais. Várias religiões, personagens diferentes, livros que regulam a fé diferentes, mas ainda assim o mesmo ser humano procurando por uma espiritualidade que faça com que ele seja feliz de verdade, descanse. Eu ainda trouxe aqui o Pondé, não que ele seja uma divindade, mas porque alguns anos atrás o Pondé se autodeclarou ateu não praticante. Seja lá o que isso significa, o ateísmo é uma filosofia de espiritualidade, é um jeito de enxergar o mundo e de encontrar sentido nele, descanso e alegria. O bonitão aqui, na outra ponta, é o Allan Kardec. Se você não conhece, Allan Kardec é o grande proponente do espiritismo. E no Brasil, a cosmovisão espírita é muito comum. E talvez você seja alguém que já viveu nos corredores do espiritismo ou conheça alguém, mas no Brasil o espiritismo permeia muito a espiritualidade brasileira. De novo, pessoas diferentes, religiões diferentes, uma moral diferente, livro diferente, uma divindade diferente, personagens diferentes, mas no meio disso a mesma falta de um sentido para a vida. Eu fico perguntando, será se o ser humano precisa mesmo de encontrar um caminho para ser melhor, para encontrar uma vida de verdade, para encontrar um descanso no seu coração, o que nós, como cristãos, temos de diferente de todas as outras propostas de espiritualidade que o próprio ser humano já construiu? Se você entrar numa mesquita muçulmana, você vai ver pessoas como nós orando. Vai ter um livro sagrado que diz o que é certo e o que é errado. Vai ter uma maneira de enxergar o mundo e pessoas bem intencionadas procurando viver de verdade. Se você entrar numa igreja católica, num centro espírita, num centro budista, ou até mesmo num plenário ateísta, você vai encontrar pessoas sabendo que não são tudo o que poderiam ser e procurando respostas que descansem o coração e que façam elas serem pessoas melhores. O que exatamente nós temos de diferente enquanto cristãos? Qual é a proposta do Evangelho que coloque a diferença significativa entre nós e todos os outros? O papo de espiritualidade é importante. E olhando para e deixa eu te dizer uma coisa antes que você se levante e saia escandalizado. Sim, nós temos algo diferente de todos os outros sistemas de religião que você possa conhecer. Sim, o Evangelho é uma outra mensagem. Não é à toa que Paulo chamou o Evangelho de loucura, porque para o homem, o Evangelho, para esse homem que produz maneiras de encontrar felicidade e razão na vida, o Evangelho de Jesus Cristo é loucura. Mas a pergunta que eu tenho para você é: por quê? Porque o que nós, como cristãos, cremos é completamente diferente de qualquer outro sistema religioso. Eu quero, nessa manhã, talvez te ajudar a encontrar algumas dessas respostas. Mas, antes disso, deixa eu te mostrar o que existe de comum na maneira como o ser humano tem procurado ser uma pessoa melhor. E o que há de comum, eu chamo desses dois paradigmas. O ser humano, ele procura ser alguém melhor, pelo menos por dois caminhos, de dois jeitos que eu estou chamando de paradigmas de espiritualidade. Ou o fazer mais, ou o saber mais. Essas são maneiras de se tornar uma pessoa melhor que muitos de nós acabamos acreditando, e eu quero te dizer que não tem nada a ver com o Evangelho. A pergunta é: como você pode ser um marido melhor? Como você pode ser um crente melhor? Como você pode ser uma mãe melhor? Como você pode encontrar a Deus e parar de pecar da mesma maneira, de tropeçar nos mesmos erros, parar de perder a cabeça com as pessoas, de xingar o motorista que te fecha na avenida? Como você pode ser uma pessoa melhor? De certa maneira,
as únicas respostas que o ser humano produz para essa pergunta têm a ver com fazer mais ou com saber mais. Deixa eu te explicar o que exatamente são isso. No paradigma do saber mais, que é muito comum em muitas igrejas evangélicas também, é basicamente a fé de que se você saber o que você não sabe, se você aprender uma informação nova, um segredo novo, ouvir a mensagem certa do pastor certo para lidar com o seu problema, você será uma pessoa diferente, você descobrirá o segredo para ser feliz de verdade. No paradigma do saber mais, ele sempre começa com a fé, com a crença, com a convicção de que eu preciso aprender mais. Então, um exemplo, você é um marido que não consegue viver em paz com a sua esposa. Dia após dia, vocês estão tentando se entender, se comunicar melhor, e por mais que você prometa, e ela também, que vai ser diferente amanhã, de novo, esse casamento não engrena, não encaixa. Se você acreditar que o que você precisa fazer, que o que você precisa para ser alguém melhor é saber mais, de alguma maneira você vai procurar algum livro novo na livraria cristã da cidade para você ler alguma mensagem, para você aprender algum princípio e isso destravar o casamento que não funciona. E aí alguém que acredita que precisa aprender mais para sentir que está crescendo espiritualmente, vai acumulando conhecimento, vai atrás do encontro de casais, você procura um pastor que fala de casamento e que fala de casamentos em crise, talvez vai para um final de semana de casamentos em crise para você ir lá ouvir uma palavra de Deus, você esgota os livros e mesmo aprendendo, o que acontece é que você vai se distanciando da prática porque você só sabe a teoria. Jovens, homens, mulheres que lidam, por exemplo, com o desafio da imoralidade sexual, vícios sexuais que não conseguem se libertar da masturbação, da pornografia ou de tantas outras coisas que minam a saúde sexual, vivem no ciclo do saber mais, a fé de que se eles forem para o congresso certo, se eles seguirem o influencer que fala sobre esse assunto certo, eles vão aprender os 4, 5, 7 segredos da liberdade sexual e vão se tornar uma pessoa melhor. Mas o que acontece é que você acumula conhecimento, você se perde na prática e, no final das contas, você continua se sentindo vazio. As informações não podem nos salvar. E essa é a incoerência da vida. Porque se você acredita que para ser uma pessoa melhor, você precisa saber tudo sobre como viver, talvez você vai ler todos os livros, se tornar bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia, pós-doutorado em teologia e vai descobrir que todas as informações legais que você conseguiu reunir na vida não transformaram o seu coração. Saber mais é um paradigma muito comum no nosso meio. Talvez você olhe para as pessoas e acreditam que elas são piores do que você ou crentes de segunda categoria porque eles ainda não leram os livros de teologia que você leu. Eles ainda não foram nos congressos que você frequenta. Eles ainda não seguem as referências teológicas que você tem. E nesse paradigma do saber mais, nós procuramos saber mais para nos tornar pessoas melhores e, no final das contas, nós continuamos os mesmos. Então, eu queria te ajudar a se livrar da fé de que a informação vai gerar transformação na sua vida. Eu sou um exemplo disso. Muitas das minhas lutas ao longo da minha vida pessoal foi acreditando que se eu soubesse a informação certa, eu deixaria de ser a pessoa que eu era para me tornar quem Jesus quer que eu seja. Essas pessoas aqui frequentam as escolas bíblicas dominicais, frequentam os congressos de teologia, leem os livros de teologia e acreditam que elas estão mais perto de Jesus porque elas conseguem desvendar melhores os segredos da Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso tem nada a ver. Saber tudo da Bíblia não faz de você um crente mais parecido com Jesus. Conhecer e interpretar todos os versículos difíceis da Bíblia não faz de você alguém que ama a Deus melhor.
A informação é um meio de se parecer com Jesus. A palavra de Deus é um meio, uma ferramenta para você ter um relacionamento com Jesus. Ela não é Jesus. E por isso, saber mais talvez é um perigo para mim e para você. Mas tem outro paradigma que é importante você estar de olho nele. Tem alguns que não pegam a veia do saber mais para crescer espiritualmente. Na verdade, eles fazem um outro caminho, que é o do fazer mais. Esses são os ativistas. Esses são aqueles que olham para os outros e dizem assim, é lógico que aquele casamento está acabando, é lógico que esse cara é um tranqueira mesmo, eu nunca vejo ele na igreja. Porque se crente de verdade, precisa estar todo dia na igreja. Precisa dizer sim para toda vez que o pastor pede para vir ajudar. O crente de verdade, ele vive na igreja porque ele é um obreiro do Senhor. Porque, de alguma maneira, essas pessoas acreditam que para crescer espiritualmente, você precisa fazer mais do que já faz. Você precisa participar mais dos cultos, você precisa fazer mais devocionais, você precisa servir em mais ministérios, você precisa fazer mais e mais e mais. E quem vive acreditando que se fazer mais coisas você vai se tornar uma pessoa melhor, a consequência natural é que você fique sobrecarregado. E não é só lá na rede que eu imagino que nós temos o luxo de ter pessoas cansadas, porque elas são voluntárias em 2, 3, 4 ministérios, e em algum momento elas cansam e não querem saber mais de igreja. É só lá que acontece isso. Que bom que é só na rede. Mas isso é muito comum no meio cristão. Porque assim como não cristãos, nós muitas vezes acreditamos que para a gente ser o que Deus quer que a gente seja, a gente, afinal de contas, precisa fazer tudo possível. A gente tem que acordar mais cedo, a gente tem que ser mais voluntarioso, a gente tem que dormir mais tarde, a gente tem que suar, porque de alguma forma nós aprendemos que para crescer espiritualmente nós temos que pagar o preço. Eu me lembro de uma sessão de aconselhamento que me marcou muito. Uma mulher chegou até a mim e ela tinha tentado suicídio nas semanas anteriores. E aí, quando eu fui conhecer ela melhor, eu descobri que aquela não tinha sido a primeira vez. Ela, casada, mãe de 2 meninas, tentou contra a própria vida. E ouvindo aquela história, conhecendo aquela mulher, eu descobri que no início da fé dela, ela foi discipulada a pensar que enquanto ela estivesse cuidando das coisas de Deus, Deus estaria cuidando das coisas dela. Ela em casa com um marido não cristão, que não entendia o porquê que ela tinha que ir para a igreja na sexta-feira à noite, chegar 4 horas da manhã depois da vigília, que não tinha entendido porquê também ela saía de casa domingo muito cedo e chegava só à noite, ao ponto de que aquele casamento foi se tornando tão insustentável que muitos anos atrás, um dia ela chegando bem tarde, depois de passar noites e noites na igreja, o marido dela trancou a porta e quando ela quis entrar, ele disse: você não vai dormir nessa casa, dorme na igreja, já que é lá mesmo que você gosta de ficar. Aquela mulher, e o que aquela mulher fez? Ela foi brigar com Deus dizendo: Senhor, o Senhor disse, ou pelo menos eu aprendi, que se eu cuidasse das suas coisas, se eu cuidasse da sua igreja, o Senhor ia cuidar do meu casamento. Por que não está funcionando? Como ajudar essa mulher? Como realmente ajudar essa mulher? Porque talvez, e aqui é só as minhas percepções, ela foi picada pelo veneno do ativismo que fez ela acreditar que para ser alguém que Deus quer que ela fosse, que ela seja, ela deveria abrir mão de todos os outros papéis que ela exercia na vida. E enquanto mais tempo ela passasse na igreja, talvez mais perto ela teria de um milagre de chegar do nada algum dia em casa e ter um marido transformado. Meus irmãos, parece uma história absurda, mas todos nós ou somos ou conhecemos pessoas que estão escravizadas pelo paradigma de fazer mais. E talvez para começar esse ano, já que a gente só está começando o ano, eu queria desejar que você vivesse 2026 não acreditando que o sacrifício para que você fosse uma pessoa que agrada a Deus, ainda precisasse ser oferecido. Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar,
É pelos méritos de Jesus e por quem Jesus é que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Por isso, o que eu quero conversar com você hoje é que talvez saber mais seja uma maneira que você tem vivido de se afastar de Deus, acreditando que saber tudo sobre Ele significa ser amigo de Deus. Ou talvez também te ajudar a não viver acreditando que Deus é um chefe mal-humorado, esperando os seus bons resultados espirituais. Como se eu e você fôssemos engrenagens numa empresa chamada Reino de Deus e a cada ciclo nós estivéssemos sendo avaliados pela performance dos nossos resultados. Porque quem vive para agradar o seu chefe não é amigo, não é filho, é servo, é funcionário, é escravo. Por isso, quem vive para fazer mais, depois que faz muita coisa, se sente sobrecarregado e chega a se frustrar e desistir. Quantas pessoas eu e você conhecemos que amam a Deus, que amaram a Deus, mas que têm sérios problemas com a igreja porque se mataram nessa coisa chamada igreja, acreditando que Deus queria isso mesmo delas, que elas sacrificassem sua saúde, sua vida, seu casamento, seus bens, por amor a Deus. E não é essa a vontade de Deus. O fim do paradigma de fazer mal é se sentir culpado, porque você vai ver todo mundo fazendo, você vai ver todo mundo presente, você de fora e a sua vida mesma, e a gente de novo se dá encurralado pelo paradigma de fazer mais. E aí a gente volta para o ciclo e continua fazendo mais e mais e mais. Quem nos salvará disso? Sou só eu que já experimentei esse tipo de confusão? Sou só eu que acreditei que se eu lesse aquele livro novo, talvez eu começaria a orar melhor? Se eu lesse o livro de oração, agora eu vou aprender a orar. Ou se eu servisse no ministério infantil, eu ia cuidar melhor dos meus filhos iam ser menos desobedientes? Só eu. Saber mais e fazer mais são coisas que fazem parte dos nossos desafios. Eu queria te perguntar, antes da gente continuar, como essas perspectivas marcaram a sua história de vida? Como você foi discipulado? Como você aprendeu que deveria viver uma vida com Jesus? Saber mais algum dia já te confundiu, já te encurralou? Fazer mais foi alguma promessa que você encontrou para que você fosse uma pessoa melhor? Eu queria que você pensasse nos seus exemplos. Lembra daquela mulher que eu estava aconselhando, com histórico de suicida, brigando com Deus porque Deus não converteu o marido dela, apesar dela ter se sacrificado muito na igreja? Graças a Deus ela continua viva e saudável, lidando com os desafios de descansar no que Deus faz, ao invés de confiar no que ela pode fazer para Ele. A família tomou um susto. Pudemos, por meio daquela situação, ter boas conversas sobre o que Deus realmente espera de nós. E agora eu realmente acredito que ela entendeu melhor que Deus não está negociando bênçãos pelo esforço que ela faz ou deixa de fazer, mas que ela é uma filha amada de Deus. E que por ser amada por Deus ter salvado ela em Cristo Jesus, ela pode reagir, responder com gratidão, com serviço, com dedicação, mas não com a ilusão de que a salvação dela e da sua casa depende do que ela pode fazer por ela mesma. Então eu queria que você pensasse, como você percebe esses paradigmas em sua história de vida? Eu quero te ajudar a entender como exatamente nós podemos crescer espiritualmente, e hoje eu trouxe para vocês 2 verdades sobre crescimento espiritual para te ajudar a projetar a sua vida, ou talvez repensar a sua vida e o seu relacionamento com Jesus. A primeira verdade, eu queria trazer um diálogo que é muito conhecido entre Jesus e Nicodemos. Você vai achar isso em João capítulo 3, nós vamos ler do 3 ao 9, e eu vou projetar aqui para vocês poderem acompanhar bem essa nossa leitura. João capítulo 3 em diante nos conta o encontro de Jesus com um religioso. Nicodemos não era um seminarista começando a estudar a Bíblia. Nicodemos era um mestre respeitado ali na região de Jerusalém. E esse mestre era
tão respeitado que ele se escondeu ou se escondia para falar com Jesus. Se você assistiu The Chosen, talvez você vai lembrar do Nicodemos, mas Nicodemos, sim, é esse cara que está percebendo que Jesus não é como qualquer outro mestre que passou pela região. E ele tem medo, inclusive, de falar com Jesus em público, porque talvez a sua reputação pudesse ser comprometida. E Jesus e Nicodemos têm um diálogo relatado por João muito importante para eu e você sabermos o que é crescer espiritualmente, o que é uma espiritualidade cristã. E olha o que diz. A conclusão dessa conversa é Nicodemos ouvindo de Jesus: portanto, não se surpreenda quando eu te digo é necessário nascer de novo. Vamos fazer o seguinte, abre a sua Bíblia aí em João capítulo 3, eu quero que você tenha contato direto com essa conversa. João capítulo 3, versos 3 em diante, diz o seguinte, Jesus, verso 1, vamos começar do 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, ele era líder religioso entre os judeus. E certa noite, não foi de dia, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de Deus, provas de que Deus está com o Senhor. Verso 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Verso 5, Jesus responde: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, é o texto que está projetado, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E aí Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? Verso 11, eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Olha que curioso. Esse mestre em Israel está fazendo uma pergunta simples para Jesus. E a pergunta é: como eu posso ver o reino de Deus? Como eu posso nascer espiritualmente? Esse diálogo é sobre espiritualidade. E a resposta que Jesus dá para Nicodemos é que Nicodemos precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele precisa ser de um milagre para que ele seja aquilo que ele deseja ser. E Jesus ainda diz para ele: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nicodemos sabia que quando um homem e uma mulher se juntavam, eles poderiam produzir um novo ser humano. Através do ato sexual, a fecundação aconteceria e uma nova pessoa nasceria. Isso é nascer da carne, isso é nascer fisicamente. Mas como nascer espiritualmente? O diálogo de Jesus com Nicodemos é isso. E aí Jesus diz que o nascimento espiritual é algo que o ser humano não pode entender e nem produzir. Por isso, a primeira verdade de como crescer espiritualmente, como é que você vai se tornar alguém que você ainda não é, alguém que vive de verdade, encontra alegria de verdade, é que a primeira verdade é que crescimento espiritual é um novo nascimento. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando Paulo escreve aos Efésios: vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Eu queria dizer para você que viver uma vida que agrada a Deus é impossível para o ser humano natural. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma esposa muito angustiada também, porque o seu marido usava drogas.
e ela não sabia, e eles não se entendiam bem, e ela não sabia mais o que fazer. Ela estava agoniada, porque o seu marido não se comportava direito e que parecia não colaborar para aquela família ser bem-sucedida. E nós tivemos várias conversas, até o ponto que um dia eu precisei olhar para essa mulher e falar assim: minha irmã, com todo o amor do mundo, deixa eu dizer uma coisa. Você está esperando que o seu marido viva como um cristão, mas ele não é. Você está esperando que o seu marido ame a Deus para que aprenda a te amar, mas ele não nasceu de novo. Então não espere e nem exija de alguém que não nasceu de novo que viva como se tivesse nascido. Isso é muito importante para que eu e você entendamos o que o Evangelho nos propõe para o relacionamento com Deus, porque frequentar uma igreja não significa nascer de novo. Servir numa igreja não significa ter tido um encontro pessoal com Jesus e nascer de novo. Você pode, na verdade, nascer numa igreja, crescer numa igreja, você pode servir numa igreja, você pode casar na igreja, você pode apresentar os seus filhos na igreja, você pode morrer na igreja e pode até ser sepultado dentro da igreja, mas você vai acordar no inferno se você viver a vida toda na igreja, mas não em Cristo. Isso é o que o Mark Driscoll diz. Por isso, a primeira verdade sobre uma espiritualidade cristã é que você precisa nascer de novo. É que nós só somos salvos pela graça. A salvação é uma dádiva, é um milagre. E se de alguma maneira dentro do seu coração você não tem segurança que conheceu a Jesus, que teve um encontro com Jesus de verdade, o meu conselho para você é: clame a Deus, para que você conheça Ele como Ele é, para que o amor dEle seja derramado sobre você e você entenda e receba Jesus como seu Salvador, porque não dá para ser alguém que vive com Deus sem ter conhecido a Ele. Talvez você saiba as informações sobre Ele, talvez você saiba como funcionam as necessidades de uma igreja e até é voluntarioso em ajudar, mas se você não teve encontro com Jesus espiritualmente, a Bíblia diz que você ainda está morto. A cena de Efésios capítulo 2, se você tiver curiosidade de ler em casa, leia do 2 ao 10, a cena é um funeral. Porque Paulo está dizendo: vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. Então, alguém que está morto espiritualmente é alguém que não consegue se comunicar com a vida. Você já viu um defunto, um morto, querendo ser uma pessoa melhor? Você já viu algum defunto dizendo assim: pessoal, estou meio fedorento, dá para jogar um perfume aqui para melhorar o clima? O morto, o que ele faz? Ele continua morto. Ele age como um morto, ele é um morto e ele não pode saber o que é a vida. Esse é o ser humano sem Jesus. Por isso, a salvação é um milagre, é um novo nascimento que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, como Nicodemos escutou, um resultado desse vento do Espírito que um dia passou no seu coração, jogou tudo para cima e te fez uma mulher, um homem de Deus que conheceu a Jesus. Então, no mínimo duas aplicações. De um lado, se você conheceu a Jesus, deixa eu dizer uma coisa: se você conheceu a Jesus um dia, se você teve um encontro com Jesus, se Ele é o seu Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados, você já tem tudo o que precisa para ser uma pessoa que agrada a Deus. Não existe nada em você, não existe nada que você precise ter que você não tenha, porque quem tem Jesus tem tudo, meu irmão. Talvez te falte habilidade, talvez te falte virtude, talvez você não é a pessoa mais mansa do bairro, talvez você não é a pessoa mais sábia da sua família, mas deixa eu dizer uma coisa: quem tem Jesus tem tudo, significa que a semente de virtude, que a semente de eternidade está germinando dentro de você, e talvez a sua angústia e decepção de não ser o crente que você achava que seria nessa altura da vida, seja justamente porque dentro de você existe a referência correta. Você conhece a Jesus. Ele te confronta, ele te estica, ele te incomoda, ele te leva ao arrependimento, porque é isso que acontece com quem já foi salvo por Jesus.
A outra aplicação é que talvez haja esperança para você que não conhece a Jesus. Talvez essa coisa toda de conhecer a Jesus ainda é um assunto meio distante de quem você é, e eu quero te dar uma boa notícia. Jesus é o nosso Salvador. O ano aceitável do Senhor ainda está vigente. Ele é a resposta de Deus para nós. Você não consegue se salvar sozinho. Não acredite no valor ou na força das suas próprias intenções. Não é essa igreja, não é o seu dinheiro que vai comprar a salvação. Deus não está impressionado com você e nem iludido com você. Ele te conhece bem, tanto que te amou. E te amou tanto que enviou Jesus para morrer e ressuscitar em favor dos pecadores que creem. Por isso, se você não conhece a Jesus, se renda ao convite de salvação. Seja salvo por essa graça que é recebida por meio da fé. Essa é a boa notícia para mim e para você hoje. Porque, afinal de contas, o chamado do Evangelho é esse: arrependam-se e creiam. E isso é verdade para todos nós. Eu não sei como você virou o ano. Eu não sei se você virou o ano muito decepcionado consigo mesmo, muito desanimado espiritualmente. Mas a vida cristã se resume a duas palavras: arrependimento e fé. Nós nos arrependemos do que nós somos e do que fazemos. Nós nos arrependemos do que o nosso coração deseja e do que nós acabamos sendo. E nós cremos em quem Jesus é e o seguimos. Essa é a dinâmica do Evangelho. Por isso, você já se arrependeu de ser pecador? Você confia em Jesus como seu único Salvador? Essas são as duas perguntas mais importantes da vida. Não só para ser salvo, mas como para viver em santidade. Você é alguém que já aprendeu a odiar o pecado? Porque a espiritualidade não é o papo só de ficar zen, de ter um dia de descanso na semana, mas é de seguir a Jesus. Por isso, se você quer fazer planos para a sua vida, planeje ser uma pessoa arrependida esse ano. Peça a Deus para que te ajude a enxergar o quão você é orgulhoso e egoísta, o quanto você não escuta as pessoas que estão ao seu redor, o quanto que você acredita realmente que você sabe mais do que elas, é melhor do que elas, está mais pronto do que elas. Peça a Deus para te fazer uma pessoa humilde, mansa e humilde como Jesus é. E sabe o que é mais curioso? É que você não vai ser essa pessoa mansa e humilde em 30 dias. Quanto tempo será que Deus vai levar para fazer a gente manso e humilde? Sábio, paciente? Quanto tempo Deus vai levar para fazer com que a gente tenha domínio próprio? Com certeza não é daqui até o carnaval, tá bom? Então, em cada dia que você tropeçar e perceber que ainda não é tudo aquilo que Deus quer que você seja, calma. Porque a vida com Jesus é uma longa jornada de uma construção do caráter dele em nós, e não um iFood que você pede agora e chega daqui a 30 minutos. A segunda verdade sobre crescimento espiritual está em outro diálogo de Jesus com também religiosos. Eu quero agora chegar na altura de Mateus capítulo 22 e te mostrar que crescimento espiritual não é só um novo nascimento, como é também como um relacionamento. Vocês lembram desse papo? Um dia, os fariseus chegaram em torno de Jesus e perguntaram: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Eles não estavam fazendo essa pergunta porque queriam realmente saber. Eles fizeram essa pergunta para Jesus porque queriam testar o quanto Jesus conhecia as Escrituras. E Jesus ensinou, por meio desse diálogo, uma verdade que simplifica o que é ser um discípulo de Jesus. A resposta de Jesus foi: querem saber o maior mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o próximo como a si mesmo. Eu não sei você, mas você já pensou que seguir a Jesus é decidir amar a Deus sobre todas as coisas? Porque quando aqueles homens pediram para que Jesus resumisse a Bíblia, resumisse as Escrituras, Jesus não disse para eles: vocês devem ter uma rotina religiosa
rígido. Ele não disse, façam jejuns e ofertas. Ele não disse, então, deixa eu resumir para vocês o que a Bíblia diz, vocês precisam fazer isso, isso e aquilo outro. Não. As palavras que Jesus usou para resumir toda a revelação de Deus para o ser humano se resume em ame ao Senhor. É mais do que uma convicção cognitiva, é mais do que uma tarefa prática, é um coração que decide amar alguém. Você lembra quando é que você... Quantos são casados aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Vários são casados, ok. Quantos são pais ou mães aqui? Deixa eu ver. Com alguém de fora? Quantos são filhos aqui? Tem pai ou mãe? Opa, achei todo mundo aqui agora. Quando foi que você decidiu amar o seu pai ou a sua mãe? Talvez você falou, acho que pergunta idiota. Eu sempre amei. Então deixa eu perguntar de novo para você pensar um pouco. Quando foi que você decidiu amar o seu pai e sua mãe? Provavelmente você vai achar algum episódio na sua vida onde seu pai e sua mãe não fizeram o que você esperava que eles fizessem. E aí, ao invés de se rebelar contra eles, você decidiu obedecê-los. Esse é meu papo com as minhas filhas de 8 e 4 anos. Como é difícil convencer uma menina de 8 ou 4 anos a fazer coisas que só um adulto entende por quê. Por que escovar os dentes? Por que tomar banho? Eu tenho todas as respostas para elas, mas funciona. Por uma menina de 4 anos? No final da conversa, eu e a Laís temos tido essa postura com elas. Eu tenho dito assim, filha, confia no papai. O papai te ama e por mais que você não entenda, você precisa confiar que eu te amo. Quando as minhas filhas, apesar de não entenderem, decidem amar e confiar nos seus pais, elas estão aprendendo a nos amar de verdade. Quando é que você decidiu amar a sua esposa? Não foi quando ela te surpreendeu com uma noite incrível em casa, um belo jantar, quando ela lembrou de você e te ajudou em algo, foi exatamente quando ela não funcionou direito. E você, ao invés de repudiá-la, decidiu perdoá-la e abraçá-la. Quando é que você amou o seu marido? Foi quando aquele cara deixou de novo a toalha em cima da cama. Ou seja lá qualquer outra coisa estranha que o seu marido faz, porque, de novo, diante do que a pessoa não é, ou do que a pessoa não fez por você, você decidiu amá-la. Jesus resumiu as Escrituras dizendo, ame o Senhor. Porque Deus é uma pessoa que você não entende. Deus é uma pessoa que você não conhece. Ele é alguém que provou o seu amor e o que Ele espera de nós é que nós respondamos a esse amor que Ele deu por nós. Por isso, quando Ele diz ame o Senhor, Ele está nos dando uma conclusão do que é seguir a Jesus. Mas Ele não só fala isso, mas Ele diz ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, mas ame o seu próximo como a si mesmo, porque é impossível amar a Deus sem amar alguém, sem amar o outro. E ele termina dizendo, ame o seu próximo como a si mesmo, e isso não significa que você deve amar primeiro a você, depois a Deus e depois o outro. Mas assim como você protege a si mesmo, ama a si mesmo e tem a si mesmo como a pessoa mais importante do mundo, aprenda então a fazer das outras pessoas tão importantes quanto você acha que você é. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo, porque o relacionamento com Deus é o chamado de Jesus para nós. Para você crescer espiritualmente esse ano, você precisa primeiro nascer de novo. E se já nasceu, viver grato por isso. E segundo, você precisa encarar a vida com Deus como um relacionamento com uma pessoa que te amou e que te chama para amá-la. É por isso mesmo que ele diz em João capítulo 13, pois agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou se sacrificando por nós. Jesus nos amou perdoando a gente. Jesus nos amou sendo pacientes. Jesus nos amou se revelando a nós e como nós devemos amar uns aos outros fazendo a mesma coisa uns com os outros. Planeje nesse ano amar as pessoas. Isso significa que você deveria planejar esse ano perdoar quem te ofende. Significa que você deveria planejar esse ano ser manso com quem parece não merecer a sua mansidão.
Você deveria planejar esse ano ser como Jesus, para que essas pessoas possam conhecer a Ele por meio de você. Talvez esse seja um bom projeto de vida. Ame a Deus e ame as pessoas como Jesus te amou. Por isso, essa é a minha definição de crescimento espiritual. Crescimento espiritual é amar a Deus e as pessoas mais e melhor. Crescer espiritualmente não é fazer coisas novas. Crescer espiritualmente não é saber coisas novas. E deixa eu te deixar seguro que é importante que você tenha novas informações. É importante que você leia a Bíblia. É importante que você vá nos congressos. É importante que você aprenda. E eu não estou, de alguma maneira, pregando o anti-intelectualismo aqui. Pelo contrário. Cresça e aprenda. E mais, se dedique, faça, sirva. Mas não acredite que a informação ou o ativismo vai te salvar, vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, porque o que você precisa é amar a Deus. E amando a Deus, aprender mais sobre Ele, e amando a Deus, fazendo aquilo que Ele te conduz a fazer. Por isso, crescimento espiritual é amar a Deus e as pessoas mais e melhor, e olha qual é a consequência disso. Quando você é inundado pelo amor de Deus, quando você reconhece o amor de Deus por você, o que Deus te conduz a fazer no crescimento espiritual é se render a esse convite de transformação. Você já conheceu o amor de Deus? Você já se sentiu profundamente perdoado por Deus, amado por Deus, lembrado por Deus, visitado por Deus? Como eu disse, alguns meses atrás eu estava no UTI, sozinho, não me deixaram entrar nem com minha roupa do corpo, basicamente. Minha esposa não poderia estar, meus filhos não, e eu fui da sala da minha casa, o lugar mais seguro do mundo, para um hospital, um leito, com pessoas que eu não conhecia. E mesmo lá, internado, sem saber como seria a próxima hora, tentando ainda encontrar no olhar dos médicos alguma informação que me desse orientação, talvez a verdade mais profunda que eu aprendi naqueles dias foi, eu entrei, pediram para minha esposa sair, levar os meus pertences, e aí eu me dei conta que eu estava sozinho, e que ali eu não era o pastor, o pai, o professor, o marido, ali era só o paciente. E só pôde entrar comigo para dentro do hospital aquilo que eu realmente tinha, e que ninguém pode me tirar, que é a presença de Jesus. E talvez essa é uma das experiências mais recentes que eu tive com Deus. Esse descanso de Deus, de Jesus falando no meu ouvido. Você não é o pai, você não é o marido. Aqui você não é o professor, não é o pastor. Aqui você é meu filho. Eu te amo. Já teve uma experiência assim com Deus? Qual foi a última vez que você se deu conta que Jesus te ama? E que Deus se importa tanto com você que Ele enviou o próprio Filho para morrer e ressuscitar em seu favor. Porque é só isso que transforma a vida da gente. Não é chegar no médico e descobrir que você está mais pesado do que deveria, que você precisa de parar alguns hábitos. Não é ler um livro e perceber que você não sabe nada sobre como orar. É ser invadido pelo amor de Deus. E esse amor que nos constrange é quem leva embora todo o medo. É que leva embora toda ilusão de que nós podemos fazer algo que mova os céus em nosso favor. Não. Quem reconhece o amor de Deus pode viver rendido a esse convite de transformação. E quando você se rende a esse convite de transformação, você desfruta de um relacionamento com Deus, de um Pai que te ama, não pelo que você faz ou pelo que você sabe, mas porque Ele decidiu te amar. Ele, porque Ele é cheio de amor, decidiu amar você. E porque Ele te ama, você pode desfrutar de um relacionamento de filho com um pai cheio de amor. E esse relacionamento com Deus te impulsiona na direção de repartir o amor de Deus com as outras pessoas. E é por isso que a gente serve. E é por isso que a gente ora, a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente se organiza, é por isso que a gente encontra algumas disciplinas, é por isso que a gente volta todo domingo aqui de novo. E se precisar de ajuda, a gente vem ajudar, porque o nosso relacionamento com Deus nos impulsiona na direção de amar outras pessoas, de se relacionar com elas. Quem conheceu o amor de Deus e se regozija nele,
esse alguém realmente está pronto para repartir o amor de Deus com aquelas pessoas que ainda não o conheceram. E lá na minha experiência do hospital, toda hora passava alguém dizendo: pastor, você está aqui? E de alguma maneira expressava amor, cuidado e a lembrança de que não existe nenhum lugar do mundo onde eu e você possamos estar que o amor de Deus não possa nos alcançar, nos transformar, mas também nos enviar para que outras pessoas o conheçam. Por isso, eu queria terminar essa mensagem com uma espécie de checklist do crescimento espiritual para te ajudar a planejar bem a sua espiritualidade esse ano. A primeira pergunta é: você se mostra quebrantada, ou me mostro quebrantado diante dos meus pecados? Você é alguém assim? Ou quando você peca, o seu coração se fecha e você não reconhece? Você está engajado no seu crescimento espiritual? Ou você ainda acredita que a oração do pastor Samuel, que o seu líder de célula, ou que alguém é responsável por te fazer crescer espiritualmente? Deixa eu dizer uma coisa: se você não estiver engajado no seu próprio crescimento espiritual, não vai rolar, tá bom? Ninguém pode fazer você amar a Deus mais e melhor no seu lugar. Uma outra pergunta: eu estou comprometido com o crescimento de outros? Você está planejando servir alguém esse ano? Ser bênção na vida de alguém esse ano? Essa é uma pergunta importante. Se comprometa com o crescimento de outras pessoas. Se comprometa em colocar em prática o que você já aprendeu. Muitos de nós viram um ano querendo aprender coisas novas, mas a gente nem colocou em prática aquelas que a gente já aprendeu no ano passado. Então, que tal, ao invés de saber mais, de fazer mais, você colocar em prática o que você já entendeu que deveria fazer e está fazendo meia boca? É um checklist, vamos ver aí se isso pode te ajudar. Eu tenho amado o que é certo e rejeitado o que é errado? Essa pergunta quer dizer o seguinte: você realmente ama o que Deus diz para você fazer e odeia o que Deus diz para você não fazer? Ou você é alguém que fica lutando com Deus para encontrar brechas de fazer o que Ele diz que você não pode fazer? Uma outra pergunta: eu encaro as dificuldades como uma oportunidade de crescimento? Eu sei que o ano novo chegou para muitas pessoas, mas apesar de ter chegado, os desafios continuam os mesmos. Talvez um diagnóstico, talvez um problema em casa, um desafio financeiro, seja lá aquilo que te angustia. Você encara as dificuldades como oportunidade de crescimento? Ou, de alguma maneira, essas dificuldades têm feito você acreditar que Deus não se importa com você? Que você é alguma espécie de amaldiçoado que ficou para trás na fila da bênção? As dificuldades na vida de quem segue a Jesus são oportunidades de crescer e de se parecer mais com Ele. Ainda outro: você vive disposto a perdoar e pedir perdão? Ou é que nem aquela planta da minha avó: comigo ninguém pode? Quando você está pronto para, quando pisar no seu calo, devolver na mesma moeda, e ai, quem errar comigo? O cristão é alguém disposto a perdoar e pedir perdão. E por fim, você tem se tornado alguém mais gentil ao longo da vida? Você tem se tornado alguém menos crítico? Mais alegre? Ou no curso da sua vida, gentileza, alegria e descanso têm sido coisas cada vez menos presentes? Como eu lamento ver algumas pessoas que, na melhor fase da vida, no terceiro terço da vida, ao invés de se tornarem as pessoas mais sábias que eu conheço, mais gentis, mais amáveis, elas se tornaram as mais amargas, as mais duras, as mais críticas, as mais difíceis. Quem segue a Jesus, quanto mais tempo segue Ele, mais parecido com Ele deveria se tornar. Por fim, essa é a pergunta para a gente encerrar essa manhã. Quem são as pessoas difíceis de amar em sua vida? Eu queria que você planejasse amar essas pessoas. Que você planejasse o seu 2026 para ser uma expressão de quem Deus é, um Deus cheio de amor. Enfim, para você levar para casa e refletir e praticar, não existe esperança fora de Jesus. Não coloque a sua esperança nos seus planos ou nas suas boas intenções de realizá-los. Não existe esperança fora de Jesus. Se arrependa dos seus pecados e creia nele como seu Salvador. Segundo, não resista ao amor que te leva a uma verdadeira transformação. Seja um canal da graça de Deus. A vida de quem segue a Jesus é uma rendição. Nós estamos nos rendendo a esse amor
que está jorrando dentro dos nossos corações. E, por fim, o nosso crescimento espiritual é medido na qualidade dos nossos relacionamentos. Quem são as pessoas difíceis da sua vida? Qual a qualidade dos relacionamentos que você experimenta hoje? O seu crescimento espiritual, a sua espiritualidade, a sua vida com Jesus é medida na qualidade dos seus relacionamentos. Faz sentido?